Seja bem-vindo de volta ao Bull and Bear. Espanha vai pedir a Bruxelas mais de 40 mil milhões de euros para resgatar a banca espanhola. Segundo os dados avançados pelo jornal El País, as 4 carras nacionalizadas vão receber 37 mil milhões de euros. Depois serão destinados 2,5 mil milhões de euros para capitalizar o Bad Bank. O governo de Mariano Rajoy vai ainda dispor de 3 mil milhões de euros adicionais para outras entidades que possam precisar de dinheiro público para se recapitalizarem. Nuno, olhando aqui para este Bad Bank que começa a funcionar a 1 de dezembro, um dos aspectos deste banco é que terá uma duração de 15 anos para tentar pôr no mercado os ativos tóxicos. Parece-te um prazo razoável? Sim, consideramos que os ativos que vão para este Bad Bank serão, na maior parte dos casos, dívida colateralizada com ativos imobiliários, que são aqueles que, neste caso, têm sido ou têm contaminado de forma mais acentuada o balanço dos bancos, porque são ativos que normalmente não têm grande rentabilidade, ativos de longo prazo e que normalmente são financiados por capital ou por dívida de curto prazo e, portanto, tem que ser automaticamente ou tem que ser constantemente refinanciada. Como a curva de taxa de juros teve uma evolução negativa, isto tem um impacto muito negativo nos bancos, ao qual acresce o facto dos colaterais já não valerem aquilo que valiam na altura da contratualização do empréstimo e, portanto, faz todo o sentido que haja um prazo relativamente longo e que, aliás, isto é uma notícia que era aquilo que já se falava já há algum tempo, não é? Que o governo espanhol não iria pedir um bailout global, ou, portanto, global para a sua economia como um todo, ou que iria retardar ao máximo essa possibilidade e, portanto, só tentar focar o esforço de financiamento do seu sistema financeiro, que na realidade é o grande foco de destabilização do setor bancário, da economia espanhola, por assim dizer, porque em Espanha houve um problema de bolha imobiliária, não é? Que tem que ser, de certa forma condicionada e tem que ser, de certa forma, tida em consideração neste problema. Porque Espanha, neste caso, há bocado fizeste a pergunta se Portugal era uma situação mais parecida com a Grécia ou com a Irlanda, que o Diogo teve dificuldade em responder e acho que qualquer um de nós tem dificuldade em responder. No caso espanhol, a resposta é que a Espanha é um caso muito mais parecido com a Irlanda do que propriamente com a Grécia ou com Portugal, não é? Portanto, e daí que de alguma forma tenha conseguido ganhar aqui tempo e eventualmente pode Espanha, precisar de ajuda. Claro, e Espanha tem bons argumentos, não só porque a sua economia, sempre que a Espanha se senta à mesa das negociações, temos que perceber e temos que ser pragmáticos o suficientes para perceber isto, que é sempre que a Espanha se senta à mesa de negociações sobre qualquer tema, tem sempre mais poder negocial do que Portugal, do que a Irlanda ou do que a Grécia. E juntos, eventualmente. É um ponto assente, juntos. Depois, porque fez uma boa aliança com a Itália, e a Itália, obviamente, quer que a Espanha seja o seu backstop, ou seja, a Itália não tem nenhum interesse em que a Espanha caia, porque já se sabe que existe aqui, assim, um processo de efeito dominó, não é? E, portanto, a Itália não quer que isso aconteça. Por outro lado, a Espanha tem bons argumentos, porque ao nível da dívida pública, os rastros de dívida pública face ao PIB, mas não só, a redução das suas contas públicas nos últimos 6, 7, 8 anos, a sua disciplina fiscal foi bastante melhor, ou muito melhor do que Portugal, do que a Grécia ou do que a Irlanda. Aliás, e mesmo a Alemanha em alguns casos. Agora, obviamente que essa almofada que foi criada sobre uma base que não era muito sustentada, é verdade, por um crescimento económico que não era muito sustentável, também é verdade, mas também é verdade que o governo espanhol também não teve grandes ferramentas, porque não tinha política monetária nem política cambial, para fazer face a esses desequilíbrios. E, portanto, Espanha tem uma excelente oportunidade, e acho que nós conhecemos que os espanhóis sabem disso mesmo e, portanto, vão ser bastante duros nas negociações e não vão pedir um bailout à sua economia, ou um resgate global à sua economia, nos tempos mais próximos. E este Bad Bank, Diogo, conta depois atrair o interesse dos investidores. Estamos aqui a trabalhar também com um cenário demasiado otimista ou uma instituição deste género tem capacidade, de facto, de ser atrativa? Na altura, os cenários que estavam em cima da mesa foram amplamente criticados, digamos assim. Mas eu diria que a parte mais importante do Bad Bank nem sequer é a componente acionista, digamos assim. A parte importante do Bad Bank aqui é quebrar o ciclo vicioso
que aliás, enfim, é uma componente de toda a crise de dívida da zona euro entre sistema financeiro e Estados, não é? Ou seja, colocar sempre esta questão de há um problema com as dívidas dos bancos, os Estados de alguma forma intervêm para minorar esse problema, mas não resolvem propriamente o problema e, portanto, fica aqui a contaminar tanta confiança no sistema financeiro que tem uma dificuldade enorme em efetivamente ser lucrativo e conseguir ultrapassar a situação, como dos próprios Estados que também não têm propriamente essa capacidade. O interessante do bad bank é que efetivamente, para além de retirar a pressão de cima do sistema financeiro, e eu relembro que a maior parte destes ativos estão a ser passados para o bad bank com descontos muito substanciais e, portanto, não são propriamente, digamos assim, um bom negócio para os bancos envolvidos, mas ao retirarem a incerteza daqueles balanços, então podemos todos olhar para aqueles bancos como entidades mais normais e não trabalhar em cenários que são sempre muito difíceis de contabilizar. E depois, por outro lado, compra tempo. Ou seja, em vez de estarmos a fazer aqui vendas de ativos a qualquer preço que transformam ou que têm o potencial de serem, mais uma vez, ciclos viciosos, espirais de falência, digamos assim, temos um bad bank que pode efetivamente tratar deste assunto ao longo dos tempos. E isso pode criar efetivamente as condições para que o sistema financeiro espanhol seja olhado com outros olhos, e o sistema financeiro é essencial para a recuperação de qualquer país. Vamos ver efetivamente como é que o bad bank funciona nos seus primeiros tempos, mas é uma solução relativamente engenhosa e claramente necessária no caso de Espanha. Mas não achas que pode aumentar também as responsabilidades do Estado espanhol, nomeadamente pode. Se aquilo que é necessário para este bad bank forem valores acima do que estava previsto e lá está, se estivermos a trabalhar eventualmente com cenários muito otimistas, isso não pode arrastar a Espanha para uma situação ainda pior? Claro que pode arrastar. E uma das coisas de todas as crises de dívida é que, enfim, não há pessoas que pedem empréstimos e que são temerárias ou que são pouco cuidadosas, sem haver pessoas que emprestam dinheiro e que também são temerárias ou pouco cuidadosas. E, portanto, o ciclo, digamos assim, entre credores e devedores é sempre uma coisa interessante. E agora, como eu dizia há pouco, estes ativos já foram passados a descontos muito significativos para o bad bank. Suficientes? Porque havia ali de descontos que eu até 60%. É disso que estamos a falar, de ativos que algum dia valeram 100, se é que na altura valiam os 100. E que já valiam muito menos hoje e que foram passados ainda assim a 40% do seu valor de hoje para o bad bank. E, portanto, de alguma forma já estamos a falar de cortes ou dos tais haircuts muito significativos relativamente a estes ativos. E isso coloca, digamos assim, uma barreira, um chão naquilo que efetivamente é a responsabilidade do próprio Estado, para além de efetivamente o Estado estar à procura de acionistas privados que possam efetivamente partilhar esse risco também consigo. Dados os montantes envolvidos e os haircuts envolvidos, acho que as projeções que estão em cima da mesa para o valor destes ativos, para serem vendidos a um prazo de 15 anos e não terem que ser vendidos no dia seguinte. Se tivessem que ser vendidos até ao final do ano, provavelmente valiam zero ou muito menos que zero, não valiam nada porque não seriam efetivamente vendidos. Acho que tendo aqui um prazo relativamente longo, os valores de descontos, e não fazendo ideia do que é que está efetivamente lá, e portanto não tendo feito nenhum due diligence ao assunto, como calculam, parecem-me valores conservadores. E isso pode efetivamente ser uma ajuda para que Espanha não necessite efetivamente de um bailout, embora os tais 200 mil milhões de dívida que têm que ser refinanciados em 2013 sejam um montante muito significativo e uma pressão considerável sobre os mercados. Diogo, pegando ainda aqui nesta questão da captação de investidores privados para este bad bank, Espanha já tentou fazer isso com o banco e a coisa não correu nada bem para quem entrou no banco, agora volta a pedir aos investidores privados que confiem numa mais uma decisão política. Nós não vemos este tipo de reações em muito mais países. Isso corre mal novamente? É assim, isto é uma opção, basicamente, eventualmente tomada por um investidor sobre o acontecimento na sua globalidade da economia espanhola para os próximos 15 anos, e nomeadamente a capacidade de absorver cerca de 1 milhão de casas vazias. Portanto, sim, mas é com um Estado a dizer nós gostávamos de ter investidores privados sim, numa decisão. Gostávamos e pusemos um desconto suficiente para ser
eventualmente atrativo. Não sei se vão conseguir, mas pode fazer sentido, por exemplo, para uma seguradora, ou para seguradoras, portanto, investidores de muito longo prazo, ou para investidores internacionais à procura de facto, tomar uma opção sobre uma retoma da economia espanhola, investir neste tipo de projeto. É preciso ver que, de facto, são investimentos de muito longo prazo, porque basicamente parte tudo de um pressuposto, que é as centenas de milhares de jovens e de desempregados que estão hoje a viver com os pais possam daqui a 10 anos ou 15 anos comprarem novamente uma casa e, portanto, absorver este estoque imenso de casas vazias e, portanto, voltar a valorizar um bocadinho este património que está claramente desvalorizado. Se isso não acontecer, de facto, o Bad Bank não vale, se calhar só vale estes 60% de desconto, ou até ainda mais, e não há perspectivas de valorização. Agora, se considerarmos que a economia espanhola tem capacidade de voltar a tornar-se uma economia competitiva, deixando de fora, de facto, todo o setor imobiliário que está, digamos, morto por várias décadas, então sim, é possível que haja capacidade deste Bad Bank voltar a valorizar qualquer coisa. Pronto, é uma aposta. Não sei se há muitos investidores que terão a coragem de a fazer, mas acho que para um investidor de muito longo prazo pode fazer sentido. E de risco. E de risco. Muito bem, vamos para o último tema deste Bull and Bear. A Argentina, que se prepara para recorrer da decisão de um tribunal dos Estados Unidos que condenou o país a pagar $1.300 milhões a 2 hedge funds. A Argentina reagiu com críticas duras à decisão de um tribunal nos Estados Unidos. 2 hedge funds que não aceitaram a reestruturação da dívida argentina ganharam um processo que pode custar ao país 1.300 milhões de euros. Em 2005 e 2010, a Argentina renegociou a dívida, obrigando grande parte dos credores a trocarem dívida que vencia nessa altura por dívida com maturidade mais alargada. 2 dos detentores da dívida argentina não aceitaram o acordo e levaram o caso ao tribunal, que agora lhes deu razão. A Argentina já avisou que vai recorrer desta decisão. O caso pode ter consequências que ultrapassam as fronteiras da Argentina. É que se aplicar a mesma receita a reestruturações futuras, será bem mais difícil conseguir acordos como o alcançado na Grécia em março deste ano, porque os direitos dos credores vão ser mais protegidos. Quanto à Argentina, se vir o recurso chumbado, tem 2 opções: pagar ou fazer default. Se escolher a segunda via, pode adiar ainda mais o regresso aos mercados, já que os investidores ficam sem qualquer garantia de que o país os reembolse do empréstimo. Nuno, e esta questão da Argentina é uma história que, se fosse só a Argentina, se calhar tinha só graça para quem está a ver de fora aqui em Portugal. O problema é se abre precedentes aqui para a Europa. Quando olhas para isto, que impacto é que teria se aplicássemos as mesmas regras que parecem estar a ser aplicadas à Argentina, à Grécia, por exemplo? Isto ainda não é um done deal, não é? Portanto, vai haver aqui, obviamente, recursos e, portanto, há aqui uma batalha judicial pela frente. E política, provavelmente. E política também, não é? E não nos temos de esquecer que já no caso da resolução da dívida grega foi uma decisão política, não é? Que, obviamente, teve uma parte legal que era substancial e teve que ser acomodada, mas foram os políticos que tomaram a decisão e, portanto, depois albarda-se o burro à vontade do dono e, portanto, a lei depois vai-se escrever não a montante, mas depois das decisões estarem feitas, não é? E, portanto, é um pouco como estes processos são feitos. O caso da Argentina é um caso de atropelos, é um caso diferente, ou seja, também é um caso em que a dimensão do problema não atingiu a dimensão que está a atingir na Europa, que não foi uma coisa que não se circunscreveu apenas à Grécia, que por si só já seria algo maior que a Argentina, não é? Mas ao qual se junta também depois uma Irlanda em Portugal, eventualmente uma Espanha e uma Itália, e, portanto, não estamos a falar propriamente de problemas com a mesma dimensão. Por outro lado, e aí estamos escudados, porque nestas coisas a dimensão é sempre um problema, ou pode ser uma vantagem, é que Portugal está escudado numa moeda única, e os países europeus estão escudados numa moeda única, o Banco Central Europeu, e da maior zona económica exclusiva do mundo. E, portanto, a Argentina está só nesta batalha também, não é? E, portanto, há hedge funds que fazem isto não é uma novidade, não é? O default da Argentina foi um default que, de facto, foi grande e teve uma dimensão
assinalável na altura, mas quer dizer, os países entram em incumprimento há anos, e há anos que hedge funds compram dívida de incumprimento e tentam resolver estes problemas em tribunal, e com recurso a advogados tentam perceber na lei onde é que podem retirar um valor superior àquele que pagaram por uma dívida que estava vencida por alguém que a vendeu a um hedge fund que já não tinha nem tempo, nem vagar, nem know-how. Quase que fez uma para fazer. já. Exatamente, portanto, isto não é novidade absolutamente nenhuma. Portanto, Belize, enfim, há casos de emissões africanas, enfim, há imensos casos de hedge funds que ganham todos os anos em tribunal recursos de dívida que foram vencida e que, entretanto, não foi paga. Mas com um caso desta dimensão, Diogo, isto poderia ter implicações mais sérias a confirmar-se esta decisão? Sim, esta decisão tem alguns contornos específicos, digamos assim. Basicamente foram hedge funds que não participaram na reestruturação de dívida argentina que ocorreu em 2005 e 2010 e que, portanto, agora aquilo que o Tribunal norte-americano está a dizer é que a Argentina é obrigada a pagar esta dívida em total, mesmo, enfim, não tendo estes ou exatamente por estes hedge funds não terem chegado a acordo, não terem aceitado as condições de renegociação de dívida argentina. Agora, o problema um bocadinho mais de fundo que se coloca aqui e que leva a tirar conclusões para a Grécia, Portugal e outros países que venham a seguir é que é de todo o interesse da comunidade financeira, é de todo o interesse da economia global, digamos assim, que os Estados tenham capacidade de conseguir efetivamente renegociar a sua dívida. Nós entendemos isso há muitos anos com as empresas e por isso é que os códigos de falência pressupõem e ajudam à própria renegociação. Os Estados Unidos têm todas aquelas histórias do Chapter 11 e da proteção dos investidores exatamente para as empresas poderem ter essas capacidades, porque o que é certo é que se encostarmos os devedores totalmente à parede, então a maior probabilidade é que o pagamento dessa dívida seja zero e não seja a 100, ou seja, está tudo muito bem para estes dois hedge funds especificamente, mas se toda a gente fizer o mesmo, então ninguém vai receber nada e vai-se condenar os países a uma situação de pobreza, ou seja, a não conseguirem efetivamente sair de uma espiral de dívida da melhor forma. Deixa de se poder recorrer a este instrumento da reestruturação. Certo. A dívida que é emitida hoje em dia já tem algumas proteções legais contra este tipo de coisas e, portanto, nós vamos aprendendo com os erros que vão sendo, enfim, descobertos por estes vários intervenientes no mercado, particularmente os hedge funds nestas coisas são enfim, particularmente ativos nesta fase. Agora, esta dívida argentina efetivamente não tinha estas cláusulas de ação coletiva que fazem com que, se uma decisão for tomada pela maioria dos investidores, pode ser aplicada a todos os investidores. E, aparentemente, eu não sou especialista legal, mais uma vez, neste caso, o caso dos hedge funds é relativamente forte face àquilo que é a lei norte-americana e estas obrigações foram emitidas exatamente sobre lei norte-americana. E, portanto, estamos aqui perante um imbróglio enorme. Vamos ver o que é que os tribunais superiores vão dizer, mas, efetivamente, a lei parece relativamente clara face a este caso, mas se a lei é totalmente aplicada neste caso, isto tem implicações de investimento que não são nada fáceis de pôr em cima da mesa. O que isto nos deve fazer lembrar e o que isto nos deve fazer pensar é que qualquer cenário de reestruturação, por muito que tínhamos sempre aquelas frases a dizer ou a saída da Grécia do euro está descontada, ou um default grego não seria um problema enorme. Enfim, a realidade é sempre um bocadinho mais complexa do que aquilo que nós poderíamos supor. E de facto, depois este tipo de batalhas judiciais pode fazer com que processos que quanto mais limpos e rápidos forem, melhor, porque podemos continuar numa nova fase, se transformem em processos que se tornam perfeitamente impossíveis de resolver e que são prejudiciais, não necessariamente para estes dois hedge funds, mas para todo o resto da comunidade financeira e dos próprios países envolvidos. Deixa-me só desmistificar aqui um pouco isto. Estes hedge funds que estão a fazer este recurso para tentarem receber o máximo dinheiro possível das emissões argentinas, não foram hedge funds que financiaram a Argentina no mercado primário, não é? São hedge funds que compraram estas emissões quando elas estavam a 10% do par, já com o objetivo de não participar na reestruturação. Isto é um negócio como de qualquer. Os hedge funds são especialistas em fazer isto. E, portanto, qualquer tentação de pôr aqui alguma moralidade em cima da mesa não é... Claro, não, eles vão ganhar muito dinheiro. Os hedge funds não vão perder dinheiro, de certeza absoluta.
E este é um tema que poderemos voltar na próxima semana. Por hoje fica por aqui este Bull&Bear. Muito obrigado pela presença. Boa semana. Boa semana.